Olá, muito boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos ao primeiro webinar da One Marketeer. Bom, falando um pouquinho aqui sobre nós, nós somos uma multinacional chilena, tá? Especializados aqui em projetos de tecnologia conversacional. E para hoje, né, explorar o tema do futuro da comunicação e as novas tecnologias, a gente tem uma presença muito especial aqui, que é o Alexandre Santucci, é um executivo que tem mais de 17 anos de experiência no mercado, com a área de pré-vendas, customer experience, transformação digital, e tem uma bagagem muito grande, e vai trazer um material muito bacana para nós aí a respeito dessa temática que vem aí movimentando muito a internet, né? Então, Alexandre, boa tarde. Obrigado, Camila. Olá a todos. Muito obrigado pela participação. Como a Camila disse, a On Marketeer tem 10 anos no mercado. Temos soluções presentes em mais de 15 países, especialmente na América Latina, e mais de 100 clientes corporativos em diversas indústrias. O objetivo de hoje é a gente falar um pouquinho de como a IA, nossas práticas de IA, a gente vem realizando aí em todos esses clientes, e como que a gente consegue trazer essa comunicação muito mais fluida, de um modo muito diferente aí do que o mercado utiliza hoje, né? Falando um pouquinho dos benefícios, a IA junto com o WhatsApp ou um chat web, a gente consegue ter uma disponibilidade 24/7, com respostas imediatas e sempre uma diferente da outra, né? Onde simula um processo de comunicação muito mais fluida do que uma conversação é, fechada, como é um caso de um chatbot. A gente tem um benefício muito grande de ter um processamento limitado, ou seja, pode ser pequenos volumes ou grandes volumes, onde a gente consegue adaptar um negócio, essa inteligência artificial, ao negócio em diversos tamanhos de empresa. A gente consegue personalizar essa IA para ela responder e estar muito adequada à necessidade do cliente, né? À marca do cliente. Ou seja, criando uma persona, criando as regras de negócio que o cliente quer utilizar com essa IA e como ele quer utilizar, né? E, fundamentalmente, a gente quer trazer redução de custo operacional, né? Colocar os agentes aonde eles possam responder perguntas mais complexas, agir, ter soluções mais complexas e deixar essas ações, essas respostas mais simples, que exigem menos trabalho, para que que a própria inteligência artificial, junto com o WhatsApp, possam responder. Garantindo aí uma comunicação sempre eficaz, sempre correta e atualizada nas mudanças de negócio do cliente. Sempre quando a gente atualiza a base de conhecimento, então a gestão do conhecimento aqui é muito importante, para que a gente sempre esteja atualizando e sempre esteja olhando esse conhecimento de uma forma empresarial aí, né, e não individualizada como os atendentes podem estar comunicando com cada cliente. E gera uma informação valiosa, né? A gente consegue entender de uma forma muito mais prática aquilo que o cliente está perguntando, aquilo que o cliente está querendo efetivamente buscar nos canais e podendo ser direcionado para uma estratégia de negócio diferente. E para quê? Para sempre a gente melhorar a satisfação do cliente, ser mais assertivo, ser mais rápido, para que a gente consiga cativar e trazer e reter esse cliente sempre quando ele entrar no nosso canal. Essa união, então, de automatização com IA e a parte humana é o que rege a nossa solução, né? Conhecer, trazer essa inteligência para o negócio, sempre olhando a eficiência, mas não deixando de lado o humano, que é super importante e faz a diferença quando a gente está falando de atendimento ou de uma venda. Junto com o WhatsApp, a IA pode ser muito bem aproveitada. Hoje, o WhatsApp ele tem uma taxa de penetração de até 98%, né, de uma base para quando você envia para um cliente. Uma taxa de conversão é uma resposta, né, é a interação do cliente de 40%. E o sucesso nas solicitações do cliente, a gente
pode chegar até mais de 50%, né? Esses dados são os dados da Meta, onde a gente consegue garantir uma eficiência nos agentes em até 35% com essas soluções. Bom, falando um pouquinho de IA, como que inicia todo esse trabalho, né? Num chatbot ou num WhatsApp bot. Primeiro a gente trabalha na coleta de dados, né? Acredito que a gestão do conhecimento aqui é fundamental para uma IA. A coleta de dados, seja ela num arquivo de PDF, num PPT, num áudio, num vídeo, no próprio site, do cliente, onde a gente coleta essas informações, trabalha essas informações para que a IA consiga interpretar e a gente prepara esses dados, né? Então a gente retira os dados onde é sujeira, onde a IA não vai conseguir interpretar, deixando aquilo que é muito factível para ela ser treinada e selecionando o modelo de IA que a gente quer utilizar. Existem diversos modelos com diversos custos, né? Então a gente olha muito essa parte de custo para que a solução seja o mais eficiente e com o menor custo possível. Então a gente pode trabalhar, dependendo da necessidade, com IA que responde voz, com IA que responde imagem, ou somente o IA que só responde texto. Com IA, e aí nós não temos, nós não regimos uma marca, né? A gente trabalha com diversas marcas no mercado, seja ela OpenAI, Gemini, DeepSeek, já temos desenvolvido DeepSeek em nossa plataforma, e Llama, desculpa, para que a gente consiga olhar qual é o melhor modelo de IA para o negócio do cliente. Somente aí que a gente começa a fazer o treinamento inicial, pegar toda essa base de informação coletada, ela limpa com o modelo que a gente quer e começar a treinar essa IA, para que ela consiga responder as perguntas efetivamente que o cliente precisar. E depois vamos fazendo fine tuning, e aí começa um outro agente muito importante que é a curadoria. Como que a gente consegue com essa curadoria trabalhar melhor a informação e sempre estar olhando, medindo, trabalhando num processo de melhoria contínua, vivo aí e olhando sempre para essas interações. Essa primeira parte de treinamento é fundamental, mas o modelo de IA, quando a gente trabalha com múltiplas IA, é o que realmente faz a diferença. Então, a gente fala que a IA de FAQ, que é a IA de perguntas e respostas, é o que a gente tem, é o que a gente vive hoje, né? No Copilot da Microsoft, no OpenAI, do site da OpenAI, onde a gente faz a pergunta e resposta. Mas o mais interessante é a gente ter um orquestrador, e aqui a gente une mais de uma IA juntas, né? E separa elas também é importante, porque uma IA é responsável para entender qual que é a necessidade do cliente, qual que é o sentimento do cliente, qual que é a urgência dele para aquela pergunta. E aí, junto com a IA de fato, ela vai responder aquelas informações que foi treinada, né? E também treinado para que ela não responda, né? Então, quando a gente fala de não responder, a IA não pode responder o concorrente, a gente não pode fazer uma pergunta se eu sou, se a empresa é melhor do que a empresa Y, né? Então, a gente também tem que treinar aquilo que a IA não pode responder, para que a gente consiga fechar esse mundo e não ser uma interface para o cliente perguntar qualquer coisa que ela vai responder. Baseado nisso, a gente olha para essas duas IAs e começa a trabalhar na regra de negócio. Qual que é o objetivo do cliente para aquela IA? Ele quer vender mais? Ele quer entender se o cliente está com uma urgência e passar na fila o atendente mais prioritário? A gente quer que estimule ele a um cupom de desconto? Qual que é a regra de negócio? Qual que é o objetivo desse IA? Para que, a partir desse objetivo, a gente possa construir outras IAs específicas, seja ela olhando mais profundamente aquela informação, aquela necessidade do cliente, ou criando fluxos conversacionais, derivando isso para um canal, para um fluxo específico daquela regra de negócio. Então, se o cliente quer entender qual o modelo do iPhone mais novo, a gente pode entender que ele quer comprar e derivar para um fluxo conversacional que tenha um desconto para ele naquele momento específico. Ou que ele consiga ver as funcionalidades mais específicas, com uma IA específico daquele iPhone que ele quer, aquele modelo, que seja uma IA mais trabalhada, mais específica naquela informação. Então,
Quando a gente fala de múltiplas IAs, é aqui que a gente faz a diferença. E não ficar numa uma IA só de perguntas e respostas, como é que 90% das empresas hoje utilizam. Para quê? Para que um chatbot tenha um aprendizado contínuo, para que ele expande essa base de conhecimento. E aí vem de novo essa curadoria de IA. Bom, e como que funciona esse ecossistema que a gente está falando, né? Então, quando a gente entende o cliente, a pergunta do cliente, entende que a intenção está desconhecida, a gente não foi treinado para aquela pergunta, então a gente consegue alimentar essa informação para conseguir, com a curadoria, melhorar essa base de conhecimento e conseguir, né, que na próxima pergunta a gente consiga responder, né? Então, esse processo de intenção desconhecida é super importante, onde a gente consegue entender a criticidade do problema e escalonar para um executivo. A gente consegue dar sugestões para aquela necessidade do cliente, baseado no aprendizado que ele teve. Analisar aquele sentimento, aquela pergunta, o sentimento daquela pergunta, e aí poder ter uma regra de negócio baseado nisso, consiga pegar os feedbacks da CIA e aí consiga melhorar ainda mais ela junto com a curadoria. Para quê? Para que a gente consiga construir uma, um agente virtual inteligente sem a necessidade de transferir essas questões para um executivo humano, tá? E, de novo, a curadoria sustenta todas as informações aqui. E nada melhor ter a informação, mas aí saber utilizar ela, né? Então a gente tem um processo de relatório, de dashboard, onde a gente consegue entender aquilo que o cliente perguntou, quais são as intenções daquelas perguntas e conseguir tabular isso para que a gente consiga, de uma forma analítica, medir e continuamente melhorar essa IA. Em resumo, a gente tem essas três fases. Depende muito da maturidade do cliente e qual o objetivo dessa IA que o cliente quer. Então, a gente tem a ADFAC, como a gente falou, que é só pergunta e resposta, a IA Interpreting, que aí está fazendo toda a análise de sentimento, toda a análise da pergunta e conseguir derivar essa informação para qualquer canal, para qualquer fluxo que você quiser. E é uma IA Assistant, que é a que a gente consegue, baseado nos históricos de interação dos atendentes anteriores, dos meses anteriores interagindo, como que a gente consegue trazer essa informação para o novo atendente, para que ele tenha um aprendizado mais rápido, para que ele consiga trazer a resposta mais correta para o cliente e sempre no melhor contexto e mais rápido, né? Então a gente entende que esses três pilares de IA, eles podem ajudar muito aquela eficiência de 35% de eficiência que a Meta colocou. Temos múltiplos casos de uso, né? Perguntas e respostas, acompanhamento de pedidos, resolução de reclamações, ouvidoria, assistência de compras, agendamento de consultas, resolução de problemas técnicos complexos, onde a gente consegue falar com o técnico, falar com o cliente, geração de leads, e aí a gente conseguir, e muitos outros, né, casos de uso que a gente pode utilizar. Agora a gente vai para uma parte de demo, a gente construiu um demo aqui para vocês conseguirem entender um pouco melhor como que funciona todo esse ecossistema, tá? Aqui eu tô com o meu WhatsApp, né? Então aqui a gente montou um bot, um demo de um bot, de um concierge de um hotel, né? Onde hoje a gente vê que é uma necessidade quando você pega uma fila, vai para um hotel, um resort, onde você tem uma necessidade muito. Quem não passou, quem não ficou numa fila enorme, numa recepção para fazer um check-in, quem ficou sempre em dúvida qual o canal da minha TV, do meu quarto, como que eu faço um pedido, como que eu reservo um restaurante, como que eu reservo uma massagem, é isso que a gente quer mostrar aqui, tá? E aqui é um pouquinho das funcionalidades que a gente consegue colocar no nosso WhatsApp, né? Um template onde eu posso colocar vídeos, colocar fotos, onde eu posso estar muito interagir com o cliente e dar um bem-vindo para ele, né? Aqui eu posso colocar minha língua, aqui a gente colocou espanhol, esse demo está em espanhol, mas eu posso responder em qualquer língua, eu posso perguntar em qualquer língua, ele vai responder sempre em espanhol porque está configurado assim. E aí eu posso ter menus.
menus aqui para eu ter, fazer meu check-in antecipado, eu posso ter informações de hotel, ter promoções, falar com o atendente ou sair, né? Então vamos falar com o hotel, porque aqui a gente tem uma IA específica para o cliente que não fez check-in. E aí eu consigo perguntar para ele quais os tipos de massagem o hotel possui. Porque eu estou querendo, quando chegar lá, fazer uma massagem que eu estou com dor nas minhas costas, né? E aí a IA vai entender que é um cliente que ele não é um cliente que fez check-in, então ele não pode reservar, mas ele pode entender quais são os tipos de massagem. Então aqui ela coloca quais são os tipos de massagem, coloca um link para eu entender as características, e aí eu posso efetivamente olhar esses links e entender o que que eu quero, o que eu quero adquirir quando chegar no hotel. To- Toda vez que eu coloco alguma informação aqui, de menu, ele vai voltar para o menu. Se eu coloco falar com o atendente, ele vai me transferir para o atendente. Se eu colocar sair ou qualquer outra palavra com esse contexto, ele vai sair do menu e vai encerrar a interação. Então, essa interação contínua do cliente é muito interessante. Aqui me abre um check-in. Então, eu cheguei no meu voo, cheguei no lugar onde, do resort que eu quero ir, eu vou fazer um check-in. E aqui a gente coloca algumas funcionalidades embutidas aí no WhatsApp que a gente pode começar a fazer. Uma parte é uma parte de WhatsApp Flows, né? Onde eu consigo colocar quantidade de passageiros, quantidade de hóspedes que eu estou indo, né? Qual que é a minha data de entrada, minha data de saída e algumas observações se eu quiser. Todos esses campos são totalmente configuráveis. A gente pode, eles são totalmente configuráveis e você pode interagir com o cliente da maneira que você queira, né? Coloco meus dados de informação aqui dos meus documentos, né? Se eu coloquei mais se eu vim em um casal, eu coloco qual que é o celular da outra pessoa para que essa outra pessoa possa também fazer o check-in, colocar os seus documentos. E aqui a gente começa efetivamente o processo de biometria, né? Então a gente consegue capturar as informações via OCR, ir para a Receita Federal, confirmar através das informações são verídicas, e aí fazer até uma biometria facial, que é o que a gente vai mostrar aqui. Então eu consigo selecionar o que que eu quero colocar aqui, carteira de identidade, capturar a foto do meu RG no caso, a frente e o verso, e aí eu consigo pegar a minha imagem. E aí fazendo essa conferência entre aquilo do documento que eu coloquei, para entender se eu sou eu mesmo, e eu consigo aqui retornar para o canal, e esperar essa validação dentro do WhatsApp. A partir dessa validação sendo bem feita, batendo que eu sou eu mesmo no documento, inicia um processo de assinatura do contrato, né? E aqui ele começa a um processo de um contrato, um registro, né? Onde a gente pode colocar aqui o contrato que eu estou assinando daquele hotel que eu estou ficando, onde vai ter a informação aqui quais são que eu já preenchi, né? Então não precisa ser um preenchimento duplo, né? Aonde eu venho e consigo assinar no campo específico a informação, a minha assinatura e confirmando que eu estou de acordo com o contrato do hotel. E aqui me abre o contrato já assinado, onde estão todas as regras de uso que o hotel queira.
E aí eu começo uma jornada nova, depois eu fiz um check-in, para conseguir reservar o meu spa, reservar aquilo que eu olhei antes de chegar no local, que é o que eu gostaria de fazer, né? Entender o mapa do hotel, receber uma foto do hotel, mas eu um, quero reservar uma massagem. E aqui ele está entendendo qual que é a classificação dessa pergunta, qual que é meu sentimento, qual que é a minha criticidade dessa pergunta, para conseguir derivar para um fluxo específico. E aqui ele me entende que ele pode reservar e vai me colocar para uma parte de um fluxo de reserva de massagem. E aí me abre quais são as massagens que eu tenho, ah, qual o tempo que eu quero fazer de massagem, quando que eu quero fazer essa massagem e em que horário que eu quero fazer. De novo, todos esses campos são totalmente customizados, né? A necessidade do cliente a gente consegue se adaptar. E depois me volta ao menu para eu continuar fazendo minhas solicitações. ah, eu quero pedir uma limpeza no meu quarto, quero fazer uma reclamação, eu quero ter um mapa do hotel, quero solicitar uma emergência, eu quero voltar para o menu principal. Então, eu consigo estar interagindo todas essas informações aqui de modo onde a IA está no centro. E aí eu consigo fazer um check-out antecipado, né? Para que eu não consiga pegar de novo aquela fila na recepção, de novo eu não tenha que ter uma praticidade muito maior. E no final eu consegui ter uma pesquisa de situação muito mais visual, onde eu consigo colocar qual é o meu grau de satisfação, de uma forma muito mais lúdica, né, para o cliente, para que ele consiga também responder e não ser aquelas perguntas de 1 a 5, coloque 1 até 5, que é o que a gente vê em muitos WhatsApps aí. E aí eu consigo fazer uma jornada completa num concierge de um hotel digital. Esse o que a gente queria mostrar como demo para vocês, né? Trazer essa nossa experiência. Não sei se temos algumas perguntas, Camila? Sim, temos sim. Ale, primeiramente, obrigada pela apresentação aí, muito bacana as novidades que a One Marketer vem trazendo. Esse case aí é super legal, principalmente mês de julho, mês de férias, né, gente? Imagina os hotéis colocando essa solução aí, é muito bacana. Vamos lá, Ale, algumas perguntas que surgiram aqui, tá? Vocês evitam que a IA diga coisas incorretas ou inventadas? Legal. Isso é uma ótima pergunta, Camila. É, A gente tem uma preparação muito, quando a gente fala de gestão de conhecimento, né? A gestão do conhecimento é super importante. Então, a gente cria um processo de fechar o nosso universo, que seja somente responder aquilo que a gente alimentou, que a gente treinou, para que a IA não vá na internet e não pegue algumas informações que podem ser fake news, que podem ser um tema de Wikipedia, e não traga essas informações de uma maneira para o cliente que são errôneas, né, para o negócio do cliente. Então a gente faz esse processo de fechar esse universo da IA para que a gente consiga olhar somente a base de conhecimento dela. E somente, e não olhar também o concorrente, né? Não é interessante para o cliente para que o cliente pergunte se a Amazon é melhor que o Mercado Livre, né? Então, será que isso não é legal responder, né? Apesar se o cliente quiser, a gente pode colocar, mas entendo que isso a gente fecha isso, né? Então, não falar de concorrentes, não falar de coisas que não estão relacionadas ao negócio do cliente. Então, a gente trabalha nesse processo de
de o que não colocar, o que não a IA não pode responder. Bacana, Ale. Mais uma pergunta. Posso conectar esta IA ao meu CRM, ERP, loja online ou base de dados? Sim, isso aqui é totalmente integrável, né? Toda a nossa solução, ela trabalha, e é aí que a gente vê bastante vantagem, ela traz todo o teu legado para frente do cliente, né? Então a gente consegue ter uma jornada 100% automatizada. Se o cliente quiser que a jornada de compra dele, de um produto dele, seja 100% automatizada, a gente consegue. E que a IA alimente o CRM dele para trazer insights para o seu próprio CRM, né? Aquele cliente atritado, o que que ele mais está perguntando? Aonde eu tenho que agir para deixar ele mais satisfeito? Então a gente consegue estar integrando todo esse ecossistema de IA que a gente está falando. Muito legal. Então, é uma coisa legal também ressaltar, né, nessa pergunta, eu acho que é uma coisa bacana, o atendimento, né, ao cliente, às vezes tem algumas nuances muito delicadas, né, em relação à questão de como que está a temperatura, às vezes a gente acaba investindo em muitas visitas presenciais, coisa e tal, e com um canal de atendimento desse, a gente acaba descobrindo como é que está a temperatura do cliente em momentos assim diferentes daquele, né? Então, achei Exatamente. bem legal essa informação. Mais uma aqui, Ali. Isso funciona para empresas pequenas ou apenas para grandes empresas? Essa pergunta é muito interessante, né? A gente acha, quando uma empresa é pequena, ela acha que isso aqui está muito longe da vida dela, né? Do negócio dela. E não está. Essa solução é super escalável, né? A gente fala que ela atende o cliente que tem dois, três, cinco funcionários e a gente pode atender um cliente que tem 1.000, 10.000 clientes, 10.000 funcionários. Então, o tamanho dele não é o que importa, e sim o benefício que está trazendo aquela IA para o teu negócio. Então, a gente não está o que a gente precisa olhar é qual o benefício que isso aqui está trazendo, né? E é isso que a gente super importa muito na nossa consultoria. Não olhar somente a parte de TI, mas olhar aquilo que a gente está agregando valor para o negócio do cliente. Bacana, bacana. Temos mais uma pergunta aqui, uma última pergunta, Ali. Quanto tempo demora para ter algo assim? Quando fala algo assim, eu acho que eu entendo que é mais ou menos a demo que a gente apresentou, né? Quanto tempo demoraria para um projeto desse, ou então para eu começar um chatbot? Fazer um exemplo de um chatbot, por exemplo, de vendas, ou então de atendimento ao cliente. Quanto tempo mais ou menos demora para ter algo assim funcionando? Legal. Eu acho que essa pergunta ela é muito ampla, né? Porque a gente precisa entender, e aí que a consultoria faz muito sentido. A gente entender como que ele está maduro na base de conhecimento, quanto de informação que a gente ia buscar ou automatizar, fazendo talvez um web scraping do site dele, para que a gente pegue toda a informação do site e consiga colocar. Mas a gente é muito rápido. Eu acho que a grande vantagem da One Marketeer é que ela entrega muito rápido. E aí a gente tem casos que a gente já conseguiu entregar em menos de uma semana uma IA complexa, eh, que a gente tinha base de informação, e é um pouco mais complexo, onde a gente precisou fazer um robô para pegar a parte de site, e aí em 15, 20 dias para implantar. Então, ela pode ser muito rápida, se tiver um processo mais simples de obtenção na base de conhecimento, mas o que vai demandar mesmo é a gestão do conhecimento. Show de bola, Lê. Bom, pessoal, queria agradecer a presença de vocês, mas aí está na tela, voltou aquela tela, e está na tela ali o QR Code, tá? Para você aproveitar essa demo gratuita, aí você pode navegar, enfim. A gente está se colocando também à disposição aqui, né? Além das 2 horas de consultoria, nós temos aqui o nosso e-mail, tá? info@onemarketeer.net. E se vocês tiverem outras dúvidas que surgiram depois, podem mandar. Se vocês quiserem entrar em contato, agendar um call com a gente para falar do teu projeto, para falar das dores que a tua empresa está enfrentando hoje, tá? A gente está super aberto para falar com vocês a respeito do projeto, tá? Sigam a gente no YouTube, nós temos um canal lá que tem um material bem bacana, tá?
vocês vão receber um certificado de participação e nós agradecemos aí a participação de vocês e sigam as nossas redes sociais, porque nós teremos mais conteúdos para trazer para vocês mais novidades a respeito do que o Ano Marketing está fazendo de projeto e, ao mesmo tempo, vocês acabam se atualizando no tema de inovação voltado para a tecnologia conversacional. Então é isso. Obrigada, pessoal. Uma boa tarde a todos. Obrigada, Lê. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.